sucesso. Oferecimento Smirnoff. Bons amigos merecem Smirnoff. Super plano de saúde Golden Cross, o plano insuperável. E Diners Club, estilo de ser, prazer de usar. Spaghetto, o extrato de tomate da Arisco, informa o que vem aí pela Bandeirantes. Sexta, às 9h50 da noite, Cine Mistério. Horríveis assassinatos nas ruas de Paris. Vampirismo e medo no Teatro dos Horrores, com Christopher Lee. Teatro dos Horrores, no Cine Mistério. Sexta, 9h50 da noite. E vem aí a sequência do Moscow Music and Peace Festival no Hollywood Rock in Concert. Depois de vibrar com Bon Jovi e Scorpions, você vê Skid Row, Motley Crue e grandes feras do rock. Hollywood Rock, no próximo sábado, 10h50 da noite. National Geographic e seus maravilhosos documentos. No próximo sábado, cientistas decifram a linguagem dos ursos, revelam os segredos de um deus peruano de mais de 1000 anos e visitam uma tribo da Nova Guiné. National Geographic, sábado, 9h50 da noite. E vem aí, 9,5 semanas de amor. Grande sucesso do cinema, pela primeira vez na televisão. 9,5 semanas de amor, com Kim Basinger e Mickey Hurt. Breve, no Carlton Cine. Que sabor legal! Que sabor legal! Spaghetto! Arisco! D'água na boca! Com Spaghetto, o extrato de tomate da Arisco, o seu almoço virá um banquete. Nesta quinta, personalidades marcantes, discutindo e analisando com independência e profundidade os assuntos mais importantes. Henri Maxot de você, nesta quinta, após o Jornal da Noite. Oferecimento. Antes de qualquer decisão, fale com a Cisco. Você vai ver que mais rápido que a linha Six só a luz. E Sony Trinitron, a melhor imagem do momento. Alguns lugares são mágicos e inesquecíveis. A Bella Blue é assim. Bom gosto e qualidade na melhor cozinha italiana. E tudo num só lugar. Bella Blue, Copacabana, Leblon, Botafogo e Tijuca. Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Não comprou? E você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Também não comprou? Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Comprou? Pelo amor de Deus! Deus! Mas que diabo! Quem compra estes cartões ganha pontos no céu, pedidos pelo telefone 511-2244. Almugama, o maior distribuidor do Grande Rio em tubos de imagens e antenas parabólicas. Aproveite a grande promoção. Pague sua parabólica em 3 vezes, sem juros, com o menor preço. Representante exclusivo das antenas parabólicas Santa Rita. Aqui garante a imagem perfeita em qualquer parte do país. Almugama tem equipe de engenheiros e técnicos especializados. Atendimento até 22 horas, inclusive sábados e domingos. Antenas parabólicas com 2 anos de garantia é só com Almugama. O modelo brasileiro das últimas décadas tem optado pela aquisição de tecnologia externa. Na indústria de máquinas e equipamentos, entretanto, é de fundamental importância a geração própria de conhecimento. A aquisição de tecnologia, endógena ou exógena, porque são complementares, exigirá do governo um sistema eficiente de resposta em contrapartida à agilidade da indústria. Com máquinas melhores, se faz o Brasil forte. O filme francês é consagrado internacionalmente, mas na verdade ele tem muito mais que um fixador de qualidade ou essências exóticas na sua composição. Carros italianos. Mais que tecnologia, design e velocidade, esses carros têm um acessório que deixaram os outros para trás. Esses produtos, além da fama e do sucesso, têm marketing na sua fórmula. Faça um curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing e veja o que o marketing pode fazer por você. Daqui para frente é preciso ter competência para competir. Varizes e hemorroidas são causadas pela má circulação. Nova rotina elimina a dor.
aumenta a resistência das veias e normaliza a circulação. Nova rotina. Tecnos informa. A seguir, mais uma atração da Rede Bandeirantes. Senhores passageiros, no Rio, 10 horas, 10 minutos. Em Paris, 15 horas, 10 minutos. Tecnos Double Time, com cronógrafo e alarme. O charme de ser pontual em 2 lugares ao mesmo tempo. Benji informa. Atenção, emissoras da Rede Bandeirantes para o top de 8 segundos. Se você está com o Benji, bom sinal. Dia 8 de dezembro, ao vivo de Atlantic City, Mike Tyson e Alex Stewart. Boa noite, senhoras e senhores. Na quarta-feira da semana passada, foi lançado em Brasília, no Palácio do Planalto, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. A intenção desse programa é colocar a indústria brasileira em uma rota de contínuo aumento, melhoria da qualidade e aumento da sua produtividade, através de inovações, de contribuições para que o produto brasileiro possa ter um padrão comparável aos melhores produtos de todo o mundo. O diretor do Departamento da Indústria e do Comércio do Ministério da Economia, que é o engenheiro Luiz Paulo Veloso Lucas, é o entrevistado desta noite do programa Crítica e Autocrítica. Ele foi o principal responsável dentro do governo pela elaboração, pela coordenação desse programa, e o seu departamento será também o órgão propulsor desse programa, terá um papel muito importante. E nesta noite, a Marília Stabile, que é jornalista da Gazeta Mercantil, e eu, vamos conversar com o Dr. Veloso Lucas sobre vários aspectos desse programa. Um deles tem a ver com a conjuntura atual. Será saber como é que, em uma situação já difícil, que atormenta a maior parte das empresas brasileiras, ou pelo menos um grande número delas, será possível desenvolver, então, um programa de melhorar a qualidade e aumentar a produtividade simultaneamente a solucionar todos esses problemas cotidianos que os empresários devem enfrentar. Além disso, nós vamos conversar com ele sobre como é que será assegurado esse contínuo aumento da produtividade e melhoria da qualidade através de uma contribuição que deve vir do governo, que são fatores de atividade pública, como é o caso da educação, como é o caso das obras de infraestrutura, cuja ausência prejudica em grande parte a que o Parque Industrial Brasileiro atinja os níveis desejados de produtividade e da qualidade de seus produtos. Doutor Veloso Lucas, vamos começar pelo problema, vamos dizer, mais imediato. Ao ser lançado esse programa, todo mundo acha que o programa tem imensos méritos, mas foi levantada uma objeção. Mas agora, nesse momento, que as empresas estão, muitas delas, sufocadas pela falta de recursos, pelos juros muito elevados, por uma situação de recessão que talvez indique ainda uma diminuição da atividade econômica, como é que essas empresas, nessa difícil situação, vão ter fôlego para pensar em melhoria da qualidade e aumento da produtividade? Bem, eu tenho um ditado japonês que diz que na crise invista em qualidade, porque é um investimento barato, de baixo tempo de retorno e de grande lucratividade. Eu acho que o problema do timing, vamos dizer assim, do programa, é que ele está um pouco atrasado, talvez uns 10 anos. E a pergunta eu devolvo. A conjuntura é muito difícil. No entanto, quando que nós vamos nos preocupar em economizar, em reduzir custo, em incorporar tecnologia, em nos preocupar com modernos métodos de gestão,
né, com treinamento de recursos humanos. Esse programa, ele é uma parte daquelas reformas de natureza estrutural que o país tem que fazer, né, que nós temos que começar a fazê-la já, independente das dificuldades de curto prazo. Agora, doutor Bispo, você falou que o investimento é barato. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais isso, quer dizer, é um investimento barato você investir em qualidade, em produtividade e também, quer dizer, isso alinhavar uma segunda pergunta. Foi feito algum estudo no sentido de que quanto que o índice, por exemplo, de inflação, nessa conjuntura de ajuste econômico que nós estamos vivendo, acaba roubando, acaba tirando o que você investe em qualidade, em produtividade? Marília, você pegou o ponto da questão. Hoje, as empresas, elas viviam no período da hiperinflação, tendo como centro de sua estratégia a sobrevivência no ambiente de grande selvageria, das relações de compra e venda entre fornecedores, da empresa com seus clientes, da empresa com seus fornecedores, com o governo, com os trabalhadores, quer dizer, porque você tinha um movimento violentíssimo de distribuição de renda, desorganizado, feito pela inflação. Então, todas as forças, toda a concentração da empresa estava em formular estratégias para sobreviver diante dessa conjuntura. Quando essa conjuntura se altera e você tem um programa de estabilização austero e que o governo tem conduzido com grande determinação, paradoxalmente, essa estratégia que foi fundamental para fazer com que a empresa sobrevivesse naquele ambiente, pode matar a empresa no novo ambiente. Um novo ambiente em que agora os ganhos de produtividade, os ganhos de eficiência na margem vão ser fundamentais, porque você tem mais competição, porque a economia está aberta, porque você tem uma economia com uma variável monetária fiscal sob controle. Quer dizer, essas coisas todas são uma conjuntura diferente e que tem que fazer com que as empresas alterem sua estratégia. Então, Mas no momento há uma convivência delicada, que você está com uma inflação entre 17% e 18% e uma requisição aí para se investir em qualidade e produtividade. Como é que se consegue equilibrar essas duas pontas? A questão é o seguinte, os níveis atuais de inflação não são compatíveis com a política monetária sob controle que o governo está conduzindo. Portanto, ela vai cair. Então, como ela não é compatível, e isso é tecnicamente bastante aceito, né, pelos especialistas, o que a gente imagina é o seguinte, que é um problema de direcionamento de esforços. Eu pergunto a você, hoje o índice de refúgio, né, as peças que se quebram, que se perdem durante o processo produtivo no Brasil, é em média 25.700 por milhão. Esse número no mundo é de 200 por milhão. Eu pergunto, como é isso? Quer dizer, hoje, o investimento em qualidade é gestão, essencialmente gestão, é organização, é procedimentos, é treinamento de recursos humanos, são técnicos com as mesmas máquinas, com a mesma fábrica. Tá certo? Isso você qualifica como investimento barato? Isso, é exatamente isso. A preocupação com técnicas modernas de gestão que estão revolucionando a manufatura do mundo, que estão revolucionando as relações entre capital e trabalho. E estão fazendo com que o conceito de qualidade, ele deixe de ser um conceito ligado a exclusivismo, a preço alto. Pelo contrário, hoje qualidade é um atributo de tudo e todos têm que ter qualidade. Tem a frase da poetisa Cora Coralina, que é genial, diz assim, tudo na vida que merece ser feito, merece ser bem feito. E de preferência da primeira vez. Quer dizer, o conceito assim antigo de qualidade tinha a ver com um produto muito exclusivo, pouco acessível, geralmente com pouca quantidade. Hoje não. Hoje, para você ter produção em massa, com preço barato, é preciso ter qualidade. Doutor Veloso Lucas, existe uma outra questão conjuntural. No momento do lançamento desse programa, a semana, vivia-se no Brasil um clima de uma certa animosidade entre membros do governo e empresários. Saindo declarações de empresários criticando o governo e de alguns membros do governo atacando alguns líderes empresariais. O senhor não acha que esse clima pode ser prejudicial ao progresso desse programa? Né? O senhor não acha que esse programa, para dar certo,
Ele precisa do clima exatamente contrário, um clima de colaboração entre governo e empresário? Bom, eu acho que a recuperação de um clima de colaboração é fundamental não apenas para esse programa, é fundamental para tudo. Eu acho que superar esse ambiente ruim das últimas semanas é uma coisa muito importante. E eu espero que o lançamento do programa, inclusive, tenha contribuído para isso. Porque nós demonstramos claramente que existem questões que dizem respeito à qualidade e produtividade que estão sob a exclusiva responsabilidade das empresas. É a responsabilidade dela diminuir o grau de sucateamento, de retrabalho dentro da fábrica, no chão de fábrica, implantar novos métodos de gestão. Porque depende do empresário e depende do setor, etc. Tem certas coisas que dependem não exclusivamente do empresário, depende do conjunto da sociedade. Então, existe uma complementaridade entre a competição absolutamente necessária para fazer com que os investimentos em tecnologia e em produtividade sejam interessantes economicamente para a empresa. Sem competição, sem preços livres, sem abertura, ela não estaria preocupada com tecnologia, ela estaria preocupada com aumento de preço, com desvalorização cambial, ela não estaria com essa agenda, tá certo? Então nós vimos, você veja, por exemplo, o exemplo dos empresários que foram nomeados pelo presidente para o comitê, né? O Dr. Mindlin, né, dirigindo a Metal Leve, que é uma empresa, um sucesso, campeã de competição numa multinacional brasileira, com centro de pesquisa em Michigan, com fábrica na Carolina do Sul, na Alemanha, né? Um homem que é uma referência para o empresariado, né? O Dr. Egon, da WEG, né, a fábrica de motores de Jaraguá do Sul, operando em 30 países, né, com qualidade internacional, ganhou a concorrência no mercado interno de vários concorrentes internacionais, preocupada com tecnologia, com qualidade, projeto próprio. É isso que nós queremos dizer. Nesse campo, esse é o campo de colaboração, é o campo que interessa ao governo como representante do conjunto da sociedade e interessa às empresas. Essa solidariedade nesse processo é o que interessa ao país e é o que é lucrativo para as empresas. Bem, no próximo segmento nós vamos procurar detalhar um pouco o que vem a ser esse programa brasileiro de qualidade e produtividade e dar a dimensão desse programa, quer dizer, qual é o tamanho dessa tarefa, porque pelos números disponíveis a tarefa é gigantesca. É preciso investir no campo para garantir a fartura na cidade. O Benji faz sua parte financiando o produtor rural. Se você está com o Benji, bom sinal. Wellington, sua filha mudou. De novo. Aí quebraram o piá. Mas rasgaram o sofá. Mudou. Isso sempre acontece quando se muda com qualidade. Metropolitan. Joga, Washington, joga! Gazeta Mercantil, o Jornal Nacional de Economia e Negócios, tem um novo caderno, Mercados. Ele está por dentro das bolsas, commodities, petróleo e transportes. Circula pelo meio financeiro, calcula o custo do dinheiro, analisa empresas, frequenta as artes e os leilões. Dentro de Mercados também circula o suplemento de orientação da Bovespa. Você não precisa circular para encontrar este caderno especializado. Mercados, semanalmente na Gazeta Mercantil. A marca de qualidade continua a mesma. Mas esta vai mudar. A Sharp ultrapassa todas as fronteiras, em curta distância entre espaço e tempo, para lançar no Brasil uma linha de produtos com a mesma tecnologia que está sendo consumida agora no mundo inteiro. Modernos televisores, videocassetes, aparelhos de som, camcorders, fornos micro-ondas e agendas eletrônicas, compatíveis com o que há de mais avançado no exterior, com garantia de fábrica e assistência técnica no Brasil inteiro. Nova linha de produtos Sharp. Tecnologia sem fronteiras. Nesta segunda, o lobo está de volta com pele de carneiro?
A Censura, tema de Canal Livre. Nesta segunda, 5 da tarde. Christopher Plummer, James Mason, Donald Sutherland, Sherlock Holmes, A Procura de Jack, O Estripador, Assassinato por Decreto. Cinema na Madrugada, hoje após crítica e autocrítica. O entrevistado do programa Crítica e Autocrítica desta semana, que é o engenheiro Luiz Paulo Veloso Lucas, diretor do Departamento da Indústria e do Comércio do Ministério da Economia, é um dos autores e é também um gestor do programa brasileiro de qualidade e produtividade lançado na semana passada. Então vamos tentar agora, conversando com ele, dimensionar o tamanho dessa tarefa de melhorar a qualidade e aumentar a produtividade do parque industrial brasileiro. Um dos números que foram comentados na época do lançamento desse programa foi referente ao desperdício que se tem no Brasil. Seria uma coisa da ordem de 40 bilhões de dólares em um ano, uma coisa acima, mais de 10% do produto interno bruto. 40 bilhões de dólares é uma fortuna. Há uma época em que se dimensionou a ferrovia Norte-Sul em 4 bilhões de dólares, seriam então desperdiçados anualmente umas 4 ferrovias Norte-Sul. Primeiro, como é que se chega a essa conclusão? Segundo, como é que se pode avançar para diminuir esse desperdício? Ou seja, é possível, em um prazo curto de tempo, abater, vamos dizer, pela metade esse desperdício? Ou é uma coisa que demorará, sei lá, anos e anos? Bem, em primeiro lugar, é preciso que a gente saiba que esses indicadores representam hoje um consenso técnico a esse respeito. Quer dizer, as empresas de consultoria, as universidades, elas concordam em torno desses números. Na época que lançamos o programa de tecnologia, nós tínhamos um problema semelhante, porque o descaso no Brasil sempre foi tão grande, sempre foi tão fácil ganhar dinheiro no Brasil, sem ter produtividade, sem ter tecnologia, tá certo? Então, essas coisas sempre foram preocupação de diletantes, de poetas e tal, patriotas, né? Tem empresa até que bota como anúncio na televisão, como prova de sua benemerência, né? Fez uma creche, fez um hospital, investiu em tecnologia na universidade, como se isso não fosse uma coisa interessante para ela. Agora, a sobrevivência dela vai depender disso. Então, esses indicadores são muito precários no Brasil. Mas a gente acredita que eles sejam uma aproximação. E uma das primeiras tarefas vai ser construir indicadores confiáveis para medir produtividade e qualidade. Porque aí você falou sobre meta, em quanto tempo a gente podia resolver pela metade. Tem um conceito muito importante em qualidade, que é até sempre definido em inglês, não sei se é para ficar mais pomposo, mas quer dizer continuous improvement, melhoria contínua. Quer dizer, é mais importante a tendência do que o estado final. Porque o tamanho da tarefa é tão grande, principalmente porque tem a ver com atitude, com cultura, né, que o importante é nós pormos em marcha um processo. É agregarmos pessoas, associações nesse processo. E temos bons indicadores para ir medindo. Já avançamos tanto, estamos caminhando, a direção é essa. Arthur, estava falando ainda em números, né? Como é que se avalia, por exemplo, o número de empresas no Brasil com competitividade em termos de mercado internacional? Também se falou em alguma coisa em termos de 6% das empresas brasileiras ou 10% num universo de 1 milhão de empresas e 10%, 1 milhão, são 100 mil empresas, quer dizer, é um número razoável, né? Como é que se chegou a esse número? Como é que vocês avaliaram isso? Esse número, como todos os demais, ele tem essa característica. Ele é um número, ele é uma aproximação, né? É um consenso técnico, como nós chamamos. Ele não é uma estatística, eu não tenho a metodologia para dizer, nós medimos assim, assim, assim. Pessoas que trabalham nisso há muitos anos, consultores, empresas, universidades, que concordam em torno desse número, parecido com os tais 0,6% do PIB que se investe em tecnologia no Brasil. Não tem essa estatística medida, tá certo? Então, eu acho que... Agora, o número de empresas, quer dizer, mesmo fazendo uma aproximação... esse é o número. 100 mil empresas brasileiras estariam qualificadas... Teriam padrões seus internacionais. Produtos com padrões internacionais. De preço e qualidade. O caminho para isso, um caminho interessante, é ver a participação no mercado internacional. Porque as empresas que... Nem todo mundo que exporta
tem, vamos dizer assim, pode estar no estado da arte, em termos de, mas todo mundo que exporta conseguiu, bem ou mal, superar dificuldades estruturais importantes e penetrar no mercado mundial, tá certo? Então nós mudamos muito a nossa pauta de exportações. Hoje nós exportamos 70% da nossa pauta é de produtos manufaturados, né? Hoje aí 20 a 25% da demanda industrial brasileira é de exportação. Você olhando pelo outro lado, quer dizer, 10% são 100 mil empresas, é um número positivo, quer dizer, é pouco, mas ainda assim, é isso, eu sou muito otimista em relação... Não, em termos absolutos, em termos relativos, é apenas 10% do universo de 1 milhão de empresas, mas em termos absolutos, poucos países do mundo terão 100 mil empresas com padrão internacional. Claro, sem dúvida. Agora, doutor Paulo, o senhor falou em dificuldades estruturais, né? Do lado aqui do governo, quer dizer, como é que você avalia hoje as condições de infraestrutura brasileira, né, para dar suporte a esse programa bem amplo, né, que não é só gerenciamento de uma empresa, quer dizer, requer investimentos também em alta tecnologia, né? Como é que está como é que vocês avaliam o estado da infraestrutura brasileira hoje como um participante integrante aí dentro desse programa, né? Olha, a gente sempre fala e nunca deixou de registrar que o objetivo da política industrial é fazer com que o Brasil tenha capacidade de produzir bens e serviços com padrões internacionais de preço e qualidade. Essa competitividade, essa capacidade de produzir bens e serviços competitivos internacionalmente, ela depende de atributos ou de fatores que são dentro da empresa e de atributos e fatores que são fora da empresa, que tem a ver com a estrutura do país, tá certo? O que o Brasil está inovando a nível mundial, não por opção, mas até por falta de opção, é de estar diante de mega tarefas simultâneas. Há 15 dias atrás estivemos em Viena apresentando a política industrial para a Unido, né? E isso nos foi dito, aliás, foi muito elogiado a política industrial brasileira lá como um modelo de articulação, de renovação, de superação. Como é que se faz a transição da substituição de importações para uma política voltada para a competitividade. Isso realmente nós tivemos uma boa receptividade lá. E ele nos disse, o que é diferente no Brasil é estar fazendo estabilização, ao mesmo tempo que renegociando dívida, ao mesmo tempo que abrindo a economia, ao mesmo tempo que fazendo uma reforma importante da administração pública, que reduzindo o tamanho do Estado. Essas coisas todas formam um sistema de equações simultâneas, entendeu? E nenhuma dessas equações tem isolado, ao mesmo tempo que fazendo um programa de qualidade. O pessoal na Europa está fazendo programa de qualidade, a Inglaterra, Portugal, Espanha, né, para se preparar para 92. Em 92 a gente abre tudo, todas as fronteiras. O país não tem que ter qualidade de produção semelhante, produtividade. Os países estão se preparando para isso. Mas eles lá não tem que enfrentar hiperinflação, não tem dívida externa para renegociar. Quer dizer, a nossa questão hoje é que nós estamos fazendo todas essas tarefas todas, são dimensões do mesmo problema da crise brasileira. Isso é que é importante a gente entender. E que tem tarefas de curto prazo, de médio e de longo prazo. Nós não podemos nos dar ao luxo, entendeu, de ficar esperando porque não tem solução. Seguindo nessa sua linha de pensamento, vamos ver uma situação prática. O governo tem algumas vezes reclamado de que algumas indústrias não reduzem suas margens de lucro, portanto, não colaboram com o combate à inflação. Poderiam reduzir seus preços se reduzissem as margens. Alguns industriais dizem o seguinte, e é o caso, isso foi dito inclusive por um dos membros do seu conselho, exatamente o industrial José Minder. Diz o seguinte, olha, se a minha empresa não dá lucro, como é que eu posso ter recursos para investir em produtividade e melhoria da qualidade? Então, aí o senhor vê como é que na prática a pessoa, ou seja, se for olhar quais são as empresas que têm grandes margens de lucro, evidentemente são aquelas que conseguem produzir maior nível de produtividade e melhor qualidade. Porque com melhor qualidade e maior produtividade, elas alcançam um lucro maior. E, portanto, entram num ciclo positivo, tem mais recursos, investem mais, aumentam. Então, como conciliar essa atitude que, digamos assim, favorece a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade, com a outra, que favoreceria a luta do combate, ao combate à inflação? É exatamente isso a
Uma coisa é a luta com a inflação, outra coisa é a luta contra a inflação, né? Os agentes econômicos individualmente brigam com a inflação, né? A inflação ela é o resultado da média do aumento de todos os preços e eu não posso perder da inflação, né? Acho que só o Brasil que acompanha diariamente 13 índices de preço, que tem essa coluna no seu bolso, todos os jornais têm, né? A gente aprende a fazer juros compostos no Brasil hoje, aprender a ler, não é isso? 10 anos de inflação superior a 100% ontem. Cada um de nós, cidadãos e empresas, briga com a inflação. Ela tem que o seu preço aumentar mais que a inflação. Só que a inflação se vinga disso. Como ela é uma média do aumento de todos os preços, se mais gente ganha da inflação, no momento seguinte ela ganha do resto, tá certo? Quer dizer, um programa de estabilização faz com que as pessoas percam da inflação. Elas perdem da inflação para que se possa lutar contra a inflação, tá certo? É diferente. O conjunto do país luta contra a inflação e as pessoas individualmente brigam com a inflação. Então, a perspectiva, ela é diferente. Então, o que acontece é que hoje o problema das margens de lucro é que no passado, a velocidade, o ambiente hiperinflacionário, as estratégias defensivas, selvagens das empresas, faziam ex post, depois, a produção de uma grande margem de lucro. Tá certo? Isso é uma realidade, inclusive fruto da conjuntura, tá certo? Que ela é obrigada a se reverter no momento em que existe um plano de estabilização. Agora, a pergunta é o seguinte: será que se nós estivéssemos numa situação anterior, teríamos condição de estar hoje preocupados com tecnologia, com produtividade, com as tarefas do governo, que são as tarefas do governo, educação, que você citava no início do programa, educação, tecnologia, né? Renovação dos instrumentos, eficiência e produtividade dentro do governo, nas estatais, na administração direta, né? Então nós precisamos nos afastar das soluções no que seria fácil. Vamos abaixar um pouco os juros e tal, vamos fazer com que o câmbio, vamos fazer alguma maracutaia para o câmbio subir mais rapidamente e garantir o lucro das empresas que exportam. Isso vai nos pegar na curva, como nos pegou em momentos anteriores. Não há solução. Nós estamos nos pênaltis na luta contra a inflação. Não tem jeito. Alguém vai ganhar. Bom, no próximo segmento nós vamos conversar com o nosso entrevistado sobre quais são os instrumentos que serão utilizados na implementação prática desse programa brasileiro de qualidade e produtividade. É preciso investir no campo para garantir a fartura na cidade. O Benji faz sua parte financiando o produtor rural. Se você está com o Benji, bom sinal. Que isso? Minha vizinha mudando. A vizinha do Wellington fatalmente não está mudando com a Metropolitan. Vizinha estúpida, dá vontade de jogar uma bomba. Joga, Wellington. Gazeta Mercantil, o Jornal Nacional de Economia e Negócios, tem um novo caderno, Mercados. Ele está por dentro das bolsas, commodities, petróleo e transportes. Circula pelo meio financeiro, calcula o custo do dinheiro, analisa empresas, frequenta as artes e os leilões. Dentro de Mercados também circula o suplemento de orientação da Bovespa. Você não precisa circular para encontrar este caderno especializado. Mercados, semanalmente na Gazeta Mercantil. Você voa para Miami pela American Airlines. Miami é apenas o começo. De lá você pode voar para outras 260 cidades. Na América do Norte, no Caribe, na Europa, no Pacífico e na própria América Latina, desfrutando tanto em terra como no ar, do mesmo serviço que já nos tornou famosos no mundo inteiro. American Airlines. Agora para Miami e de lá para o mundo. Simply Red, a maior revelação da música pop dos últimos 5 anos em The Best of Simply Red.
The Best of Simply Red, um lançamento WEA Discoban em discos e fitas. Nesta segunda, más notícias para Cliff, boas notícias para JR e para Bob sobram as terríveis dúvidas. Ela vai viver. Dallas, nesta segunda, 8h50 da noite. Christopher Plummer, James Mason, Donald Sutherland, Sherlock Holmes, A Procura de Jack, O Estripador, Assassinato por Decreto. Cinema na madrugada, hoje após crítica e autocrítica. Nós estamos entrevistando nesta noite o diretor do Departamento da Indústria e do Comércio do Ministério da Economia, que é o engenheiro Luiz Paulo Veloso Lucas, e que estamos conversando com ele sobre o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que foi lançado na semana passada pelo Presidente da República. Doutor Veloso Lucas, no programa há várias ações, né? O programa se constitui de subprogramas e com ações coordenadas para, enfim, colocar isso em andamento. E há expressões que eu gostaria que o senhor dissesse o que elas significam. Uma delas, por exemplo, que me intrigou particularmente, ela diz o seguinte: promover a utilização da capacidade de financiamento do Estado para induzir o desenvolvimento de qualidade e produtividade. O que é essa capacidade de financiamento? Nós estamos falando aí em juros subvencionados, crédito facilitado para quem queira desenvolver programas de qualidade e produtividade, ou o que vem a ser essa utilização da capacidade de financiamento do Estado? Bem, o Estado, o governo no Brasil, o governo federal, dispõe de um sistema, né, que opera o crédito público no Brasil. O sistema financeiro, no Brasil, ele é segmentado. O setor privado, ele opera basicamente no curto prazo. Isso é um resultado do desequilíbrio, né, do desequilíbrio macroeconômico, da degeneração, né, da economia brasileira. Uma das coisas que eu acho que vai, dos efeitos mais benéficos e mais rápidos de serem percebidos da estabilização, vai ser quando os bancos voltarem a ser bancos mesmo, a emprestar dinheiro para as pessoas investirem. Eles não fazem isso hoje, não é por maldade, é porque isso é um resultado da deterioração. Mas nós temos o sistema de crédito oficial, né, liderado principalmente pelo BNDES, né, que opera com funding, com uma poupança compulsória própria, que é o antigo FISPAZEP, atual FAT, né, tem recursos da União que alimentam, através de capital, o sistema, por exemplo, de crédito a financiamento para tecnologia, através da FINEP, é a principal, e ainda tem o BASA, BNB, etc. Existe uma rede, tem o Banco do Brasil, né? Não podia deixar de falar do Banco do Brasil, do BBI e tal. A questão é que hoje o sistema de crédito oficial, ele está voltado para a consecução não apenas dos objetivos do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, mas de toda a política industrial do país, que é a reconversão do nosso parque industrial, que é a reestruturação, né, da nossa economia, né? Então, o crédito é o primeiro dos instrumentos da política industrial, assim como as tarifas, as alíquotas de importação, assim como a utilização do poder de compra do Estado. Eu achei que talvez fosse essa a pergunta que você teria uma certa dúvida. Eu estou me referindo primeiramente à questão do financiamento. Me interessa as demais também, mas a questão do financiamento, porque esse é um problema também conjunturalmente gravíssimo. Por quê? Porque as empresas que vão recorrer a capitais terceiros estão pagando juros de 200% ao ano, né? Então, não se pode supor que uma empresa vai tomar recursos a preço de mercado para aplicar em qualidade e produtividade. Ela não toma seria um absurdo. Nenhuma empresa toma, nem nunca tomou, mesmo na época que o juro estava baixo, para investir. Infelizmente, o sistema bancário privado, que opera com essas taxas altas, mesmo na época que não eram tão altas assim, ele não serviu para financiar o investimento. Tá certo? O sistema bancário privado serve para financiar operações de curto prazo, movimentação de estoques, giro das empresas. Então, haverá linhas, então fora... O investimento hoje, o investimento no Brasil, ainda hoje, depende do sistema bancário oficial, que tem fontes cativas, tá certo?
fontes ligadas ao longo prazo, que é como o caso do PIS/PASEP. No futuro, nós acreditamos piamente que o sistema bancário privado vai evoluir para operar também ao longo prazo, quando ele puder lançar títulos de 6 meses, quando ele estiver estabilizado. E aí o sistema bancário oficial vai agir de forma complementar, vai poder se especializar, etc. Mas isso depois da estabilização. Quer dizer que quem tiver, os empresários que tiverem programas das suas empresas de aumento, melhoria da qualidade, aumento da produtividade, pode procurar o sistema oficial em busca de recursos a custos bem mais baratos, a custos bem menores do que os que são praticados no mercado hoje. Quer dizer. Os programas, hoje, toda a rede de bancos oficiais está voltada para a implementação dos objetivos da política industrial. Agora, quanto é que existe hoje de créditos? Uma empresa, ela acabou de ouvir na última quarta-feira a divulgação do programa. Ela está pensando já em investir. Quanto é que existe de crédito oficial para exatamente esse tipo de atividade? Olha, Marília, o crédito e o financiamento, ele não é limitativo para as operações do programa, tá certo? O programa, ele hoje não pode ser, ele não será nem tão maior ou tão menor, dependendo deste volume, tá certo? Porque hoje a questão central vai ser elevar o padrão de eficiência de todo o sistema produtivo, que isso pode implicar, por exemplo, a aquisição de máquinas mais modernas ou não. Agora, o crédito de imobilização. Existem os recursos do sistema oficial, eles estão todos, hoje o objetivo da política econômica, da política industrial, não é mais de aumentar a capacidade instalada das empresas, como era no passado. Falando de política industrial, as pessoas pensavam logo, quanto vamos produzir de aço daqui a 5 anos, vamos produzir de papel de celulose, tá certo? Hoje, o objetivo não é expandir a capacidade de produção, o objetivo é reestruturar o parque industrial brasileiro, fazer com que a nossa economia consiga produzir e comercializar bens e serviços com padrões internacionais de preço e qualidade. Ou seja, o crédito vai privilegiar as empresas voltadas para desenvolver qualidade, produtividade, modernização. Essa é uma forma do governo induzir os agentes econômicos a entrarem no programa. Tem uma outra forma, que são as encomendas do governo em relação a determinadas empresas. Tem um dado importante. Como é que vai se operar isso? E também existe uma desconfiança por parte dos agentes econômicos, porque existem uma série de encomendas que o governo fez à iniciativa privada, né, que ou hoje estão sendo renegociadas ou há uma inadimplência, inclusive. Né? Quer dizer, como é que você lida com essa realidade tão crua, de curtíssimo prazo, dentro desse arcabouço maior do governo também induzindo os agentes econômicos através da contratação de seus serviços, tudo para levá-los a melhorar essa qualidade? Você veja só, mesmo nessa situação, as 5 principais empresas estatais do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce e tal, compram por ano cerca de 12 bilhões de dólares, é o total de suas encomendas. Compram e pagam? Essas empresas compram e pagam. Essas empresas compram e pagam. Esse é o mercado. De pagamento, só para você ter uma ideia da dimensão, tá certo? As compras da CEMI, Central de Medicamentos, representam 70% da demanda, toda a venda de toda a indústria farmacêutica no Brasil. O serviço, as compras do MEC de material escolar, merenda escolar, representam 5 milhões de dólares por dia. O que nós queremos fazer com isso? O que é fundamental? É fazer com que este dispêndio seja feito de maneira a estimular a que os fornecedores do Estado, do governo, das estatais, persigam padrões internacionais de preço e qualidade. Quer dizer o seguinte, cada comprador ele será um braço, vamos dizer assim, da política industrial, inteiramente autônomo, tá certo? Não tem nenhuma lei, nenhuma portaria dizendo como é que a Petrobras vai comprar, como é que a Vale vai comprar. Só que essas pessoas estão hoje trabalhando juntos, tentando, vendo como é que faz para qualificar o fabricante, tentando facilitar se o fabricante está qualificado pela Petrobras, já está automaticamente qualificado para todas as demais. Combinar especificação, olha, no ano que vem só vou comprar de quem tiver tais e tais e tais especificações, quem tiver sistemas de gestão da qualidade, quem tiver operando dentro de uma faixa tal de preço, quem tiver tal tecnologia. Você está induzindo, você está sendo um cliente cada vez mais exigente.
Com isso você está reduzindo o custo para o Estado, comprando melhor e mais barato, induzindo ao fornecedor do Estado a produzir mais barato e melhor. E nesse passo haverá alguma distinção entre, por exemplo, a empresa nacional e a estrangeira, o produto fabricado aqui, o produto importado? Olha, evidentemente que nós queremos produzir no Brasil o máximo possível, né? O máximo possível, mas não a qualquer custo. Essa é a diferença. Na política de substituição de importações, a variável custo, ela era secundária. Fundamental a gente produzir internamente o que era importado. Hoje, me interessa produzir no país o máximo possível com padrões internacionais de preço e qualidade. Então, toda a política industrial está voltada para isso. Todos os instrumentos estão voltados para isso. Então, nós, nessas compras, vamos privilegiar a compra interna. Mas hoje as empresas estatais do Estado podem importar mesmo com similar nacional. O doutor Veloso Lucas, no próximo segmento nós vamos saber como é que pode ser utilizado um outro instrumento que o senhor mencionou aí, que é o de tarifas. Como é que essas tarifas poderão ser utilizadas para induzir a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade? Nossa, você que está na hora de mudar. Bem, depois de 40 anos... Tudo pode mudar, menos a qualidade. Metropolitan. Então, dessa vez se você fica com as brancas. Joga, Wellington. É preciso investir no campo para garantir a fartura na cidade. O Benji faz sua parte financiando o produtor rural. Se você está com o Benji, bom sinal. Gazeta Mercantil, o Jornal Nacional de Economia e Negócios, tem um novo caderno, Mercados. Ele está por dentro das bolsas, commodities, petróleo e transportes. Circula pelo meio financeiro, calcula o custo do dinheiro, analisa empresas, frequenta as artes e os leilões. Dentro de Mercados também circula o suplemento de orientação da Bovespa. Você não precisa circular para encontrar este caderno especializado. Mercados, semanalmente na Gazeta Mercantil. Esta marca de qualidade continua a mesma. Mas esta vai mudar. A Sharp ultrapassa todas as fronteiras, em curta distância entre espaço e tempo, para lançar no Brasil uma linha de produtos com a mesma tecnologia que está sendo consumida agora no mundo inteiro. Modernos televisores, videocassetes, aparelhos de som, camcorders, fornos micro-ondas e agendas eletrônicas, compatíveis com o que há de mais avançado no exterior, com garantia de fábrica e assistência técnica no Brasil inteiro. Nova linha de produtos Sharp. Tecnologia sem fronteiras. Nesta segunda, no Desafio, Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Disputando ponto a ponto, Pão de Açúcar e Recreativa, ao vivo. Desafio, nesta segunda, 9h50 da noite. Christopher Plummer, James Mason, Donald Sutherland, Sherlock Holmes, A Procura de Jack, O Estripador, Assassinato por Decreto. Cinema na madrugada, hoje após crítica e autocrítica. Dr. Luiz Paulo Veloso Lucas, que é o nosso entrevistado desta noite, mencionou no bloco anterior que um dos instrumentos que podem ser usados para levar avante o programa brasileiro de qualidade e produtividade serão as tarifas aduaneiras. Então eu gostaria de saber o seguinte, é a intenção do governo negociar essas tarifas, por exemplo, uma tarifa que hoje esteja em 50% e o governo acha que ela deveria ser de 25%. Ele chamar os industriais daquele setor, propor melhoria de qualidade, dar um prazo para que eles possam enfrentar a concorrência estrangeira e estabelecer
então, essa progressividade de queda de tarifa? Bem, quando nós anunciamos as diretrizes, né, da política industrial, em junho, nós anunciamos qual era a política tarifária do governo. Em primeiro lugar, nós estávamos numa situação em que eliminamos completamente todas as barreiras não tarifárias. Quer dizer, existiu o anexo C da CASEX, que era uma lista de produtos que era proibido, né, de se importar. A empresa só podia importar dentro de um programa de importação previamente aprovado pelo governo, né? Então, cada empresa tinha uma cota de importação e tal. Então, tudo isso foi eliminado instantaneamente. Isso foi, às vezes, entendido como um movimento muito brusco. Mas, na verdade, era tudo isso porque nós queríamos fazer com que a abertura fosse gradual. E a única forma de ser gradual é você fazer com que o único instrumento seja a tarifa. Porque eu não posso ser gradual com uma proibição. A gaveta da CASEX não pode ficar meia aberta, 10% aberta, 20% aberta. Ela está aberta ou ela está fechada, né? E a tarifa não, ela pode ser 10, ela pode ser 20, ela pode ser 50, ela pode ser, né? E ela pode ser objeto de um programa gradualista. Então, a partir de 1º de janeiro de 91 até 94, nós vamos estar fazendo um programa de decréscimo das alíquotas de importação, de maneira que em 94 nós tenhamos a alíquota média e modal de 20%. Quer dizer, a média e a maioria vai ser 20%. Tá certo? Então, o que nós estamos estudando hoje é qual vai ser o ritmo de queda para que em 94 nós tenhamos, a maioria dos produtos tenham uma alíquota de 20%. Aqueles que, por critérios da política industrial, o governo queira incentivar a importação, poderão ter alíquotas inferiores. E aqueles que também, por critérios da política industrial, o governo queira temporariamente proteger através do instrumento tarifário, poderão ter alíquotas superiores a 20%, não superiores a 40%. Agora, doutor Luiz Paulo, o governo já vem reduzindo gradativamente uma série de alíquotas, né? Isso já a partir de junho. Além da retirada da proibição, uma série de alíquotas, pelo menos uma vez cada 15 dias, o governo solta uma redução de uma série de alíquotas. Que balanço se faz hoje do movimento de importação, e principalmente importação, não para bens de consumo, né, mas importação para melhoria de qualidade de produtos da indústria nacional? O que se tem hoje de concreto já com o início de implementação de redução de alíquotas? Olha, em primeiro lugar, é preciso que a gente frise bem claro qual foi o critério dessas mudanças. Então, o primeiro grande critério foi reduzir a zero alíquotas de bens de capital ou partes, peças e componentes de máquinas que não tivessem produção local. Isso houve até uma certa confusão de pessoas acharem que isso era a continuação do exame de similaridade. Não é isso. É que a gente queria instantaneamente baratear o custo das máquinas. Logo a gente também suprimiu a necessidade e a obrigatoriedade de financiamento para a importação também de máquinas. A gente queria facilitar, né, os investimentos em modernização. Houve também reduções de alíquotas de importação por problemas de abastecimento, né? Produtos que estavam com preço muito mais alto que o preço internacional ou com problemas de abastecimento, houve redução. Mas essa fase passou. As alíquotas que ainda estão sendo mexidas são esse movimento, digamos assim, emergencial de alíquotas, essa fase